Usuário ou traficante? Estabelecer em lei uma quantidade para o porte seria uma boa solução para diferenciar vendedor do consumidor? Acompanhe. A primeira pergunta que eu quero fazer, e aí peço ao doutor Luiz Toffoli, enfim, os senhores estão evidentemente livres para responder, e é o que nos interessa, os senhores vão contribuir com a formulação do nosso relatório. Doutor Toffoli, o artigo 28 da lei, parágrafo 2º, é muito discutido. É um dos pilares da atual Lei 11.343, de 2006, ao instituir que, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Esse é o dispositivo. Então, como é o mais focado nas correspondências que estamos recebendo, as dezenas, há que mexer nesse artigo. E já que nós estamos aqui numa reunião que vai tratar de alterações ou não da lei, no aprimoramento da lei, e por ser esse o artigo mais atacado, mais discutido, nós começamos por aí. Qual é o seu pensamento a respeito desse famoso parágrafo 2º do artigo 28, doutor Toffoli? Sobre o artigo 28, uma sugestão que eu acho que seria interessante de ser considerado é a proposta do próprio ministro Gilmar Mendes lá no STF. Ele sugeriu, e ele foi o único que propôs a descriminalização para todas as drogas, com esse viés de impacto na saúde pública, que, como eu já mencionei, tem sido trazida por uma série de experts no contexto do mundo, e ele sugeriu que fosse transformado em medidas administrativas. Eu acho essa uma saída interessante para se resolver a questão. E friso a importância de não se tratar somente da maconha em relação a isso. Porque, a discussão ela precisa ser melhor qualificada no Brasil, porque o que nós estamos discutindo não é a diminuição do risco do uso de drogas. Nós não estamos relativizando isso. Isso não deve ser relativizado. Eu não vejo isso como uma coisa que deva ser relativizada. O que nós estamos discutindo aí é como o usuário deve ser visto pelo sistema de justiça criminal. E, nesse sentido, eu, como médico, não como operador de direito, me preocupo, sim, com o impacto nas prisões, porque também é um espaço de saúde pública. É um espaço que a saúde pública deve se preocupar. Favorável ao artigo 28, eu acho que ele tem que ser aperfeiçoado. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer leis. Perfeito. Quem faz leis é essa casa aqui. Tanto que o Luiz Barroso, no parecer dele, e vários outros ministros, no meu modo de ver, fizeram um desserviço ao sistema judiciário. Eu posso criticar porque eu sou médico, e porque não é função do Supremo Tribunal Federal fazer leis. Eles estão lá para interpretar as leis que essa casa fez. Essa casa debateu todos esses artigos de uma forma bastante completa. Então, eu acho que atribuir ao juiz a questão se a pessoa é usuária e ela não vai receber a penalidade da lei, e se ela é traficante, eu acho que é um avanço no ponto de vista jurídico. Eu, portanto, não tenho a menor dúvida que seria um bom teste nós fazermos isso. Acho que todas as leis, depois de alguns anos, a gente vai poder reavaliar a lei, mas eu acho que não tem mais sentido a gente ficar debatendo, depois de tantos anos, essa lei que já foi tão bem debatida. Aliás, o processo sobre o qual discutimos está parado no Supremo, na gaveta do ministro Theory, que também já declarou que entende que essa matéria tem que ser decidida pelo Legislativo. Sim. E talvez por isso que permanece lá esse julgamento. Doutor Sérgio de Paula, também eu queria ouvir a sua opinião, porque esse é um artigo que vai nos levar a muita discussão ainda nessa comissão, e procura distinguir
o usuário do traficante, o famoso artigo 28, parágrafo 2º. As tentativas de objetivação que distingue o usuário do traficante, a mais comum é a quantidade, que é absolutamente equivocada. Quer dizer, você pode pegar uma lei que diga o seguinte: até 5 pedras de crack no bolso é usuário, mais do que 5 é traficante. Você vai estar capilarizando a rede do tráfico e vai criar os que eles chamam de vapozeiros, né? Quer dizer, o pequeno traficante de esquina que a cada 5 minutos vai buscar mais 5 pedras, né? Então, você partir do princípio que um juiz não tenha o bom senso para distinguir o que é o usuário e o que é traficante, esse mesmo juiz que está distinguindo o que é corrupção do que não é corrupção no país, né? É você realmente subestimar a inteligência e a integridade do juiz. Então, sim, o artigo eu acho que já está pronto, né? E as tentativas mundo afora de especificação, de objetivação, foram levadas a grandes equívocos. A mais frequente delas é a quantidade. Quantidade não é um bom parâmetro. Só me contrapor aqui nessa questão do artigo 28. Essa questão da quantidade é uma questão que libera a droga no Brasil. Se for anulado a capacidade da polícia, do promotor e do juiz avaliar se é tráfico ou não, se for tirado deles a capacidade de avaliar a conjuntura em que ocorre a apreensão da droga, acabou. Vai ser liberada a droga, não vai se prender mais ninguém. Como é uma epidemia, eu não quero prender ninguém, mas como é uma epidemia, se não tirar o traficante da rua, não diminui o número de doentes. Passamos 3 anos debatendo esse assunto, visitamos todos os países que produzem cocaína, fomos a Portugal, ver a experiência de Portugal, fomos à Suécia. Os países no mundo que melhoraram a saúde pública e as condições de atendimento da população foram os países que agiram com rigor contra as drogas. Não só rigor na lei, mas rigor na aplicação da lei. Que é o caso da Suécia, que agora está fechando presídio, é o caso da China, que tem um número de homicídios infinitamente menor que o do Brasil, com uma população que é 14 vezes a do Brasil, que é 7 vezes a do Brasil. É o Japão, que tem leis drásticas. A ideia de que não se prende usuários de drogas no Brasil não é muito correta pelos melhores dados disponíveis pelo direito. Como eu mostrei os dados, metade das pessoas que estavam em detenção provisória no Rio de Janeiro não foram presas como traficante. Fora as tomadas, os magistrados, ainda há muito preconceito nesse campo. É preciso melhorar essa discussão com os magistrados também. Se a gente critica uma decisão do Supremo, é possível também a gente criticar e verificar se as decisões dos magistrados são as melhores possíveis. No próximo bloco, as drogas e os adolescentes, as drogas e a propaganda. Esperar que a indústria do álcool vai abrir mão dessa receita é ingenuidade atroz.